Cultura de feedback é o maior problema da gestão brasileira. 94% dos funcionários trabalham melhor depois de receber feedback. Olha mais esse daqui, ó. 76% de todos os funcionários querem feedback pelo menos mensalmente. 74% dos millennials não têm ideia do seu desempenho e de como poderiam melhorar. 40% dos trabalhadores estão ativamente desengajados devido a nenhum feedback negativo. Nós vamos ver aqui que o feedback negativo vamos chamar de feedback construtivo. E tem uma razão para isso. Mas o que essa estatística está mostrando é aquele líder que quer ser gente boa, um cara legal, tá tudo certo, sem problema. Aí lá na frente, quando der alguma merda, aí ele vai ter que demitir aquele colaborador. Mas ele foi enganando ele ao longo do tempo. Dos funcionários que precisam passar por avaliações de desempenho, 22% preferem ligar para dizer que estão doentes. Aqui já tem um primeiro sinal de quão é desconfortável dar ou receber um feedback. Olha o que o Rod Wagner descobriu. As entrevistas de avaliação são consideradas como uma das atividades mais desagradáveis da função de um gestor. Meu nome é André Guimarães e nesse canal nós falamos sobre fatos, dados e estatísticas relacionados à liderança. Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos ver formas aqui da gente lidar com essa situação e não deixar o problema avançar. A gente vai entender aqui que a avaliação e o feedback, eles servem para você melhorar o desempenho do seu colaborador, não para tirá-lo do jogo. Então essa aí é a nossa videoaula de hoje. Como fazer avaliações justas e eficazes. Vamos então seguir o seguinte roteiro. Por que avaliar? Parece óbvio, né? Cuidados que devemos ter na avaliação e, finalmente, como dar e receber feedback. Inicialmente, temos aí nessa imagem, né, um cidadão ali com uma luneta, né, olhando para o horizonte. Ele está olhando para onde ele deseja levar a organização ou a equipe dele. E por que a gente tem que avaliar? E aí vou trazer para vocês aqui aquele conceito da meta SMART. Toda meta ela deve ser SMART. O SMART vem do inglês, é um acrônimo que eu vou mostrar para você agora aqui. O S é específica. O acrônimo é em inglês, o específica é o traduzido para o português. Então toda meta tem que ser clara. Não adianta você chegar e falar assim, comandante, eu quero emagrecer. Emagrecer é uma meta genérica. Você quer emagrecer quanto? Quer emagrecer 10 quilos. Então a sua meta ela é específica. Ela também tem que ser mensurável. Senão, como é que você vai saber que você conseguiu emagrecer esses 10 quilos? Deve ser uma meta atingível. O atingível quer dizer que ela não deve ser uma coisa impossível, que você vai acabar nem começando, e também não deve ser uma coisa muito fácil, porque aí você também não vai exigir nenhum esforço e vai acabar desistindo, vai ser sem graça. Deve ser relevante. Se perder 10 quilos para você não significa nada, você vai desistir. Agora, se você tem um evento e essa imagem que você vai passar ela é muito importante para a ideia que você vai vender, então essa meta ela é relevante. Ela vai impactar realmente nos seus resultados, no seu objetivo final. E, finalmente, ela tem que ser temporal. Tem que haver uma janela de tempo. Senão, perder 10 quilos em quanto tempo? 1 mês, 2 meses, 1 ano, 20 anos. Não adianta ser impossível num tempo muito curto, que você sabe que seria impossível, mas também não adianta ser um tempo muito dilatado, porque você vai acabar também perdendo o entusiasmo. Então tem que ser tudo muito bem encaixadinho dentro desse acrônimo aí, SMART. E onde é que entram aí, então, as avaliações, que é o tema da nossa apresentação aqui, da nossa aula de hoje? Ela vai entrar na parte mensurável. Logicamente, você quer perder 10 quilos em 6 meses, mas você precisa ir avaliando ao longo do tempo para saber se está no caminho correto. Você vai avaliar ali, vai medir em 1 mês, 2, 3. Se sentiu que, pela quantidade de peso que perdeu, não vai alcançar, você vai fazer ajustes ali na sua estratégia. Então é por isso que a avaliação nos ajuda. Temos aí o camarada olhando aí para o horizonte, vendo onde a organização dele vai chegar, ele está vendo de cima, a equipe deslocando, e ele consegue, por meio das avaliações, fazer ajustes no rumo para garantir que ela vai chegar até o objetivo que foi planejado.
E é muito importante a gente entender, antes de mais nada, o que não é uma avaliação. E eu digo isso porque muita gente erra aqui. Primeira coisa que a avaliação não é uma punição. Ah, eu não gosto desse cara, eu não falo nada para ele, não digo, e aí na hora da avaliação eu vou vou cravar ele. Da mesma forma, não é recompensa. O camarada fez várias coisas boas ao longo do período, você também não disse nada, não, mas na avaliação dele, eu vou jogar nota lá em cima. Não é uma formalidade burocrática. Putz, chegou aquele período da avaliação, vou ter que sentar, preencher aquela planilha de diversos colaboradores. A avaliação não é isso. Também não é um julgamento definitivo. O cara teve uma avaliação no início da carreira, ele vai carregar ela até o final. Não é isso. Não é um monólogo do gestor. Não é você sozinho, o que esse cara fez, o que ele faria. Não, isso aí tem que ter uma interação entre você e o seu avaliado, o seu colaborador. E, finalmente, não é uma comparação. E o que é, então, uma avaliação? É um processo sistemático utilizado pelas organizações para medir o desempenho, as competências e o potencial de seus colaboradores. E por que a avaliação é tão importante? Porque o autoconhecimento é a base da melhoria contínua. A avaliação é aquele GPS que diz exatamente onde eu estou. É a partir dele que eu vou tomar medidas para melhorar o meu desempenho. Não adianta eu melhorar um desempenho sem saber onde eu estou. Talvez eu não atinja no final o meu objetivo desejado. E quais são os propósitos, então, de uma avaliação? Manutenção do desempenho, que é o objetivo principal. Então, se você vai realizar uma viagem, tem uma distância, um tempo, quantas horas vai dirigir por dia, você vai ter ali um desempenho para que você atinja aquela meta. Você já tem ele traçado, porque você já fez o cálculo. E aí, no dia a dia, a cada avaliação, você vai saber se está mantendo o desempenho que foi planejado para atingir aquela meta, para alcançar aquele objetivo. É um estímulo ao aperfeiçoamento, tanto profissional quanto pessoal. É legal você ter uma avaliação, uma percepção de como outra pessoa vê você. A partir dali, você pode buscar formas de melhorar em algumas áreas da sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Aprendizado, logicamente, a partir dos nossos erros e acertos. Estímulo às mudanças. Então aí vem as melhorias. Eu queria atingir o 10, eu atingi o 8. O que eu preciso fazer para melhorar? Ou eu quero me contentar com 8. Eu discordo dessa avaliação, esse cara não sabe nada, eu vou continuar medíocre aqui mesmo. Ou vou ter uma outra forma de enxergar isso daí para tentar aprender e melhorar. Visão sistêmica da organização. Então, a avaliação, se você tem uma equipe, te permite ter um diagnóstico de como a sua equipe está. Tanto a avaliação do pessoal, quanto a avaliação do desempenho da equipe como um todo. Você vai conseguir olhar e ver o que precisa fazer para alcançar o seu objetivo, a sua meta, no tempo estabelecido. Comunicação interpessoal, avaliação, na sua essência, vai trazer esses feedbacks, vai te forçar a conversar, a interagir com o seu colaborador e vice-versa. A avaliação reforça o compromisso. Então, a gente está ali, não conseguimos alcançar, a gente havia combinado isso, alguém não está entregando, alguém não está dando o melhor de si, conforme a gente falou lá atrás que faríamos, e aí a avaliação vai mostrando isso. E, finalmente, motivação. Motivação porque, à medida que você vai alcançando as metas, você vai ficando motivado. É só pensar o contrário. Quando você trabalha e não alcança resultados, como isso te desmotiva. Por isso é importante avaliar, até mesmo para saber se não está alcançando, identificar o porquê, para que você possa fazer depois, agora sim está dando certo, agora está funcionando. Muitas vezes a nossa equipe, ela também está desmotivada, porque ela não consegue perceber tudo que ela já construiu. É nesse momento que você, que tem os dados ali, vai mostrar para eles e eles vão ver evidências de que eles estão de fato alcançando aquela meta. Isso aí vai manter o nível de motivação. Só que nós devemos ter alguns cuidados na hora de avaliar. Eu já posso dizer agora para você que as suas avaliações estão baixando a motivação da sua equipe. E por que isso acontece? Porque você quer ser um cara bonzinho, não quer ser justo. Você quer estar bem com todo mundo da sua equipe. Só que a equipe está vendo quem trabalha mais, quem trabalha menos,
e você querendo sair como cara politicão ali daquela equipe. Você vai desmotivar aquele cara que estava entregando mais. Se o outro não entrega quase nada, está com a mesma avaliação que eu, então também vou baixar o meu padrão. De uma forma geral, nas organizações, falando agora da avaliação de pessoal, elas possuem esses graus aí: o insatisfatório, regular, bom, muito bom e o excelente. E por que a equipe fica desmotivada? Porque você não usa o insatisfatório e o regular para não ter que se aborrecer. É o que falou Rod Wagner lá na frente. É um momento muito desconfortável. Então eu vou dar uma nota ali, mais ou menos e tal, do que realmente mostrar o verdadeiro diagnóstico para o meu colaborador. E isso não ajuda ele, porque lá na frente você vai mandar ele embora, porque você não teve a coragem de mostrar, de abrir ali a avaliação para ele. Ficou tentando ser um cara maneiro, gente boa. Então não permita que os piores estabeleçam o padrão da sua equipe. Busque avaliar com o máximo de justiça. Sei que não vai ser fácil. Um ponto muito importante, e muita gente erra, é saber onde deve estar o foco da avaliação. Na imagem que aparece agora para vocês estão vendo a imagem aí de um veículo, né? A gente vê o painel do carro, vê a estrada e vê o retrovisor. No retrovisor, uma estrada de chão ali, esburacada, tem o camarada no painel do carro, que é o presente, e tem a estrada à frente, que é o futuro. Um erro muito comum é nós avaliarmos as pessoas olhando para o passado. E não é possível dirigir um carro olhando pelo retrovisor. As avaliações, elas não devem carregar o passado. Logicamente, elas vão enxergar o presente, e esse presente tem uma janela temporal, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, o objetivo da avaliação é analisar o presente olhando para o futuro. Não fica preso naqui, esse é aquele cara que lá atrás fez isso, e o cara carregando aquilo. Você não vai melhorar aquele camarada, e se ele não melhora, a sua equipe também não melhora. Não adianta achar que você vai conseguir ter bons resultados se a sua equipe não melhorar. É um papel de todo líder desenvolver o indivíduo. Até lembrei agora aqui das 3 áreas de responsabilidade funcional que eu mostrei numa videoaula anterior. Inclusive, já fica o convite aqui para assistir as 3 videoaulas que já estão aqui no meu canal. Primeira área de responsabilidade é realizar a tarefa. Então, tem uma estrada aí, tem um destino a chegar. E o líder tem que levar o carro dele, a equipe, a organização até lá. A segunda é formar e manter uma equipe. Então, você vai ter o seu grupo e você tem que manter ele. Por que eu digo manter? Porque haverá pressões para a gente sair, haverá gente que você vai ter que tirar, vai ter que contratar. E a última área de responsabilidade é desenvolver o indivíduo. Então, uma coisa conecta na outra. Eu melhoro cada indivíduo para melhorar o trabalho em equipe para poder realizar a tarefa. No final, está tudo conectado. Vamos focar então que presente é esse que eu estou falando. Pessoal, isso daí é extremamente importante. Olha essa imagem. Aí você vê uma linha do tempo, eu coloquei em semestres. Aí depende de cada organização, se é semestral, anual, trimestral, mas importa que são os ciclos de avaliação. Então você tem o grau da avaliação e tem os semestres. E aí você percebe que o gráfico está em cima, depois desce, depois fica estável, cai mais um pouco, sobe. Então cada movimento desse do gráfico é um ciclo de avaliação. E tem essa frase aí do Nassim Taleb, que diz que o tempo é o especialista. Quando alguém olhar a carreira dele no tempo, vai ter uma percepção mais ou menos de como ele foi durante aquele período. Ele foi melhorando, ficou estável, teve uma queda muito grande. Isso permite você analisar aqueles períodos. Muito importante, pessoal. A avaliação, ela vai focar no presente. O presente é a janela temporal do ciclo da avaliação. O que aconteceu no semestre anterior já foi avaliado. E reforçando a avaliação não é uma punição. Eu não gosto desse cara, pisou na bola comigo, então eu vou degradar a avaliação dele por um evento isolado que não tinha nada a ver com nada. Vamos olhar o ciclo como um todo e aí você vai medir aquela situação. Muitas vezes o colaborador ele tem uma falta e aí você vai conversar com ele, vai dar um feedback para ver como ele vai se comportar depois. Se depois daquilo ali, ficou desestimulado, não sei o que, começou a cair o padrão, isso vai impactar certamente na avaliação dele. E o contrário também é válido. Ele teve aquele período ali,
ficou em evidência, mas depois ele deslanchou. Então ele mostrou que ele realmente era. E aquilo ali pode compensar aquela falta que ele teve naquele período. Lembrando aqui que falamos de erros que não são negligência. O erro é você tentar fazer algo e depois não deu certo por alguma razão que você não poderia controlar. A negligência não, é uma coisa intencional, propositada, deixou de fazer o que deveria ser feito, agiu com imperícia, né? Imprudência, tudo isso aí está dentro dessa parte aí da negligência. Então, o que nós vamos olhar na avaliação? Vamos olhar, então, para os 3 pilares da competência. Inicialmente vem o conhecimento. O conhecimento é o saber. Ele aprendeu nas escolas, nos cursos, treinamentos, então ele foi adquirindo conhecimento, lendo livros. Depois vem a habilidade, que é o saber fazer. Então, lá no cursinho que ele fez, ele aprendeu a teoria. Agora ele vai realizar a prática. Ele vai saber fazer aquilo que ele aprendeu. Porque muitas vezes a gente vê uma coisa, já entendi, molinho. Só que na hora de executar, vê que não é tão simples assim. Aí tem que voltar para estudar mais um pouco e fazer, e aí você vai nesse ciclo aí. E finalmente, a atitude. A atitude é você querer fazer. Não é incomum você ter um colaborador com conhecimento e habilidade, mas não quer fazer, não tem atitude. Então ele está lá, não contribui mais com a organização. E é o seu papel nas avaliações deixar isso claro para ele. Olha, cara, você tem muito conhecimento, tem muita habilidade, mas a sua atitude não está compatível com o momento que nós estamos vivendo aqui na nossa organização. E uma coisa fica de fora. Esses são os pilares da competência. Mas há autores que incluem mais um pilar, que são os resultados. Conhecimento, habilidade, atitude e resultados. No final, nós vamos medir se ele está alcançando os resultados, né? E aí tem essa frase que é muito importante. Empenho não é desempenho. Então você tem aquele colaborador que trabalha muito e tal, mas não gera resultado. Você tem que ajudá-lo para que ele faça o esforço correto para gerar resultado, que é o que você vai avaliar no final. Nosso foco da avaliação está mais no desempenho. Logicamente, a gente vai ver que há outras formas da gente medir o desempenho a partir do empenho. Antes disso, vamos conhecer o viés de ação. Tem essa imagem aí de um camarada prestes a bater um pênalti. Foi feita uma pesquisa e nela se descobriu que 1/3 dos pênaltis são batidos no meio do gol. E uma outra pesquisa identificou que menos de 7% dos casos o goleiro tenta defender no meio. Se 1/3 das cobranças vai no meio do gol, por que o goleiro pula para um lado ou para o outro? Esse é o viés de ação. É você fazer algo quando nada precisava ser feito, simplesmente para parecer que está fazendo alguma coisa. Imagina o goleiro ficar parado ali, aí a bola passa lá no cantinho e ele nem se mexe. Aí vão dizer, pô, nem se esforçou, nem fez nada, aí ele vai ser punido severamente. O contrário, ele deu aquele salto bonitão e a bola passou no meio. Mas pelo menos ele se esforçou, estava interessado. Então nós temos que ajudar o nosso colaborador, já que ele vai trabalhar, a fazer o esforço correto que vai alcançar o resultado que a organização está esperando dele. Por isso que são importantes os feedbacks e as avaliações. E aqui, de novo, vamos pensar naquela frase: empenho não é desempenho. E vamos olhar 2 tipos de indicadores: o indicador de tendência e o indicador de resultado. Vamos começar pelo indicador de tendência. Imagine que você tenha como meta correr uma maratona. E aí você sabe que para correr uma maratona você tem que treinar. E você acredita que se você treinar com determinada frequência, se eu treinar 3 vezes por semana, eu acredito que em 6 meses estarei correndo uma maratona. Ou seja, eu criei indicadores de tendência. Se eu cumprir esse treinamento 3 vezes na semana, grande chance de eu conseguir correr uma maratona. E do outro lado, temos o indicador de resultado. É você efetivamente concluir aquele objetivo. Não significa que porque você treinou 3 vezes na semana por 6 meses, que você vá conseguir correr a maratona. É aí que vem a avaliação. A maratona é a sua avaliação. Não conseguiu completar a prova. Então você vai ter que voltar no processo e ver o que tem que ser melhorado nele para você poder cumprir essa meta no próximo ciclo de avaliação. Então, a gente não consegue adivinhar se o que o nosso colaborador faz vai alcançar o resultado. Só que a gente, pela experiência, pela vivência, análise de dados, a gente sabe quais são as melhores práticas
que vão ajudá-lo a alcançar aquele resultado. Sabendo disso e olhando o que ele está fazendo, você vai poder comparar se ele está realizando o esforço correto. Porque muitas vezes o colaborador ele quer evitar uma atividade desafiadora, que ele vai se sentir desconfortável, exposto, para fazer coisas que ele gosta. Ah, eu quero fazer um cafezinho, eu quero desenvolver alguma coisa. Não, guerreiro, o seu trabalho não é esse. O seu trabalho é fazer isso aqui, treinar 3 vezes na semana. E o seu papel é esse, trazer ele para o rumo, porque lá na frente, se ele não alcançar o resultado, você vai acabar tendo que dar uma avaliação negativa para ele. E não vai ter tido surpresa, porque você foi orientando ele durante todo o processo. Quando eu falei dos pilares da competência, o chá apareceu conhecimento, habilidade e a atitude. Isso está bem expresso nisso aí, comportamento e currículo. O seu currículo é o seu conhecimento. Está lá bonitão no seu diploma, os cursos que você fez, aquele negócio todo. Agora, se você sabe realmente fazer, a gente vai descobrir depois que te contratar. E a sua atitude também vai falar muito sobre você. E o que os estudos já mostraram para nós? 9 em cada 10 profissionais são contratados pelo perfil técnico e demitidos pelo comportamental. Ou seja, o currículo lá em cima, mas o comportamento lá embaixo. Então, toda competência tem ali aquela atitude e ela vai se materializar no comportamento daquele colaborador. Como é que um líder deve se comportar? Qual é a atitude de um líder? Não adianta ter um currículo impecável, invejável, se na hora de você estar à frente da sua equipe, você não tem o comportamento que um líder deveria ter. Não transmite os exemplos corretos. E um fato muito importante que eu queria destacar aqui para nós, que somos líderes. 74,87% disseram que o que mais admiram em um líder é o comportamento, seguido pelo conhecimento e experiência. Se você tratar as pessoas bem, elas vão te aceitar e vão se interessar pelo seu currículo. Se você for um cara arrogante, não vão nem querer saber de você. E vai ser muito difícil criar conexão para que a sua equipe possa alcançar aí altos patamares de desempenho. E trazendo então para uma forma prática, né? Tá muito bacana isso. Eu vou dar um exemplo bem simples que cabe a cada um de vocês adaptar ao seu contexto. Eu vou fazer uma avaliação aqui com base numa tarefa de lavar a louça, extremamente simples. O que seria uma pessoa insatisfatória na tarefa de lavar uma louça? Não lavou direito, deixou ela toda suja e engordurada. Você olhou assim, nossa, muito ruim. Conceito insatisfatório, não cumpriu a missão. Regular, lavou direito, mas deixou a pia toda molhada. É aquele cara que pinta a parede, legal, mas deixa a escada e o material todo jogado no final. Cumpriu a missão, mas deixou trabalho para os outros. O cara bom, ele lavou a louça bem e secou a pia. Pintou a parede e guardou todo o material. O que é o muito bom? Lavou direito, secou a pia e ainda guardou os pratos. Logicamente secos, né? Para não dar mofo. Ou seja, ele já foi além, não deixou ali aqueles pratos em cima da pia. E o que seria o excelente, então? Lavou direito, secou a pia, guardou os pratos e ainda arrumou a cozinha. Ele entrou lá só para lavar a louça, mas ele olhou, pô, não tá legal essa cozinha aqui, vou melhorar esse ambiente. Então ele fez muito mais do que foi pedido para ele. Então a gente olha para esse exemplo aí bem simples e vê como não é tão fácil assim o camarada ser excelente. E a gente acaba negligenciando isso, banalizando a nossa avaliação, e é por isso que o moral da equipe cai. Porque o cara que fez tudo isso, o excelente, ele está olhando o outro ali que deixou a pia toda suja, ganhando um conceito, se não igual, muito próximo ao dele. Tá bem, comandante, mas o cara vai adivinhar, né? Aí tem esse guerreiro aí em cima, fez essa pergunta. Como é que eu vou saber disso? Como é que ele vai saber que o excelente tem que lavar, secar, guardar e arrumar a cozinha e que o insatisfatório ele não lava direito e deixa engordurada e suja? Como é que ele vai saber disso? E aí vamos lá para dar e receber feedbacks. Eu gosto então de começar com os 3 Fs do James C. Hunter. Então, antes de falar dos 3 Fs, é importante saber que queremos chegar a algum lugar, a uma meta a ser alcançada, um objetivo. E na nossa organização, nós vamos saber o que deve ser feito para alcançar esse objetivo. Quais são os fundamentos
que se seguem naquela organização, naquela equipe, para alcançar aquele objetivo. Então, o primeiro F são os fundamentos. Como fazemos as coisas aqui? Então, você acabou de receber, acabou de assumir uma equipe. Você vai entender como são as coisas ali, né? Vai passar um tempo observando como é que eles trabalham e tal. Em algum momento você vai parar e vai mostrar os seus fundamentos. Atenção, pessoal, a partir de agora vamos fazer as coisas assim, e vai dizer quais são os seus fundamentos. Logicamente, fundamentos alinhados com os fundamentos da sua organização. E a gente acredita que se as pessoas sabem os fundamentos e sabem a meta, está resolvido. A gente vai cumprir a missão. Só que, infelizmente, não é tão simples assim. Existem muitas forças que atuam no nosso esforço que podem fazer com que a gente não atinja aquele objetivo, não alcance aquela meta. É aí que vão entrar os feedbacks, o segundo F. Então imagine que aquele colaborador estava indo muito bem e começou a deixar a desejar. Você vai dar um feedback para ele voltar para o rumo. Da mesma forma, ele pode estar indo muito bem, você vai dar um feedback para ele manter, ó, guerreiro, isso aí, padrão, hein? Para ele continuar mantendo o desempenho, como eu falei lá atrás, é o primeiro propósito da avaliação, é a manutenção do desempenho. Infelizmente, mesmo com feedback, vai ter gente que não vai conseguir, vai cair mais um pouquinho, seja pela razão que for. Aí vai entrar o terceiro F do James C. Hunter, é a fricção. A fricção, ela pode ser um desafio maior que você vai dar para a sua equipe, pode ser uma punição, né? Algo que vai fazer o camarada não entender os feedbacks, você vai precisar de algo mais forte para ele voltar para o rumo. Fundamentos, feedbacks, fricção. E nesse processo todo, é muito importante que você saiba dar um bom feedback. E aí tem essa frase de Gandhi aí, nunca reprove nada sem oferecer uma solução. Você é o gestor, você tem mais experiência. Não adianta falar, não gostei disso que você fez, e ficar por isso mesmo. Você tem que apresentar alguma solução para que aquele colaborador possa melhorar. E aqui é importante, pessoal, nem sempre você vai saber qual é a solução. E aí você vai ter que recorrer a outra pessoa. Não vá voar cheio de linha, sem saber o que fazer. Não, você pode conversar com outras pessoas, inclusive comigo, mandar uma mensagem. Comandante, estou na onça, está acontecendo isso, não sei o que fazer, não consigo resolver. Talvez eu tenha algum recurso, já tenha passado por isso, que possa ajudar a você a vencer esse desafio. Conte comigo, tamo junto, hein? Existem, então, 4 tipos de feedbacks. O feedback positivo. Então, o camarada está fazendo ali, ó, excelente, cara, tá mandando muito bem. A gente vê aqui pelos números que você alcançou, você entendeu a filosofia da nossa equipe, sempre mostrando uma evidência, né, do que ele fez para ele acreditar naquele seu feedback. O feedback tem que ter uma evidência. Não pode ser uma coisa genérica, solta no espaço, senão vai perdendo o valor. É igual aquele cara que elogia tudo, tudo muito bom, tudo não sei o quê, então daqui a pouco ele perde o crédito. E muito bom não é feedback. Muito bom também é genérico. O que foi muito bom? Ele fez várias coisas, mas o que exatamente você achou muito bom? Tem que ser específico o seu feedback também. O feedback construtivo, falei lá no início, seria aquele negativo. Mas por que ele é negativo e é construtivo? Porque como a gente viu ali na imagem anterior, o objetivo dele é trazê-lo novamente para o nível de empenho, de desempenho que a gente busca na nossa equipe ou na nossa organização. Então ele vai ser construtivo. Existe o feedback insignificante. Embora seja um tipo, ele não serve para nada. É aquele cara que diz, ó, isso aí não ficou legal. Não gostei do que você fez. Isso não ajuda o nosso colaborador. Então, feedback insignificante, como o nome já diz, não significa nada. Mas ainda tem um pior do que esse. É o feedback ofensivo. É quando você, em vez de focar no fato, você vai atacar o caráter do seu colaborador. Pô, você é muito preguiçoso. Quando eu vi que era você, já sabia que ia pegar. Então, assim, em vez de você tratar de uma coisa específica, você foi no caráter. E esse camarada vai começar a ter a autoestima dele muito baixa e grandes chances de não conseguir alcançar os objetivos. Então, nós vamos realizar feedbacks positivos e construtivos. E nunca mais vamos utilizar esse feedback insignificante, que é o genericão, que não serve para nada, e muito menos aquele ofensivo que ataca o caráter do nosso colaborador. Vamos nos ater aos fatos. E é muito importante, pessoal, não deixe para a última hora.
Não espera daqui a 6 meses, na hora da avaliação, agora eu vou sentar para estudar tudo que o meu colaborador fez nesse período. Aí não vai dar certo. Você vai ver coisas que você vai dar nota baixa para ele, que você observou lá no início. Se tivesse falado, ele teria corrigido. Logicamente, se você corrige muito uma pessoa, ela não vai ter a mesma avaliação de desempenho de uma pessoa que você nunca corrigiu. Mas vai ser muito melhor do que você não corrigir e deixá-la se afundar cada vez mais. Então, essa imagem aí de Jesus Cristo é porque ele fazia uma coisa que eu acho muito bacana e todos os líderes deveriam fazer. E se enquadra nesse tipo de feedback, que é o feedback constante. Então, Jesus, quando ele via alguém fazendo uma coisa errada, ele não falava nada naquele momento. Mesmo porque a pessoa estava ali desempenhando uma atividade, se não fosse nada que fosse comprometer, causar algum acidente, alguma coisa muito grave, perda de material, então não intervia, deixava ali e depois, quando acabasse, ele chamava a pessoa ali para um cafezinho, para um almoço, um jantar, e naquele momento, fora do contexto do trabalho, ele explorava aquela situação. E muitas vezes, pessoal, o nosso colaborador percebeu quando cometeu um erro. Dê para ele a oportunidade dele falar. Então, e aí, cara, como é que foi a atividade de hoje? Saiu tudo conforme você esperava? Isso no almoço ali, no cafezinho. Talvez ele fale, não, realmente foi bom, mas teve uma hora que aconteceu uma coisa, eu dei um mole ali e tal. Ele já percebeu. Não precisa, às vezes, você ficar ali na ferida. Dê a ele a oportunidade dele mesmo realizar esse feedback. Isso é importante para o autodesenvolvimento dele. Então, o feedback ele é constante. Sempre que possível, devemos dar feedbacks para os nossos colaboradores. Assim como a gente gosta de receber. Você não fez uma postagem aí no Instagram? Você não gosta de ter um feedback? Olha, foi legal, não gostei muito, isso aqui não pegou bem. Imagina você fazer uma coisa que não pegou bem para a sua audiência e ninguém fala nada. Aí você vai ficar fazendo aquilo ali por muito tempo e a audiência vai cair cada vez mais e você não vai saber por quê. Agora, se você recebe um feedback, você consegue ajustar o rumo e as ações que você vem realizando. E o segundo tipo aqui é o feedback formal. Esse sim é aquele da avaliação que você vai usar dentro dos parâmetros lá que a sua organização já prevê e você vai realizá-lo dentro daquele ciclo semestral, anual, de acordo aí com o seu negócio. Mas de maneira nenhuma deixe de avaliar. Se você aí é um microempresário, né, tem um negócio pequeno e tem colaboradores, não deixe de avaliar, porque você não está ajudando ele e não está ajudando o seu negócio. Estude aí uma forma de avaliá-lo e comece a conversar com ele a respeito disso. E fique muito atento com os feedbacks insignificantes e os ofensivos, porque são os mais comuns. A gente evita dar o feedback construtivo e o feedback positivo. Mas esse aqui, o insignificante e ofensivo, a gente solta com uma facilidade impressionante. E aí vai minando o entusiasmo e a motivação dos nossos colaboradores. E eu queria ir fechando com essa imagem. Você vê esse cidadão manobrando pratos. Quem está naquela plateia pode imaginar, isso é fácil. Ele só conseguiu porque ele tem dinheiro. Certamente ele é peixe de alguém, alguém colocou ele lá. O que eles não estão vendo é a quantidade de pratos que ele teve que quebrar para alcançar esse nível de excelência. E percebam também que a cada degrau que ele ia subindo, a quantidade de pratos quebrados iam diminuindo, ou seja, ele ia melhorando. O prato quebrado era um feedback, e um feedback constante e imediato. Ele não esperou chegar no palco sem nunca ter treinado para quebrar tudo na hora. Ele foi testando e quebrando e melhorando. E assim deve funcionar o nosso ciclo de feedback. E uma coisa que eu acabei não falando aqui é sobre como receber o feedback. Porque é muito difícil também você, às vezes, receber uma coisa negativa, né, ou construtiva. Porque você não está preparado para isso, você quer os elogios, né? E a gente não sabe se o nosso chefe ali, nosso gestor, ele vai ter assistido a minha videoaula e não vai usar conosco um feedback insignificante ou ofensivo. E a gente tem que ter a sabedoria de, em meio a tudo que ele falou, filtrar o que é importante para o meu autodesenvolvimento. Então, vou deixar para vocês essa última frase aqui. Na vida, nada é fracasso. Tudo é feedback. Se não deu certo, é um feedback que o universo está mandando para você. Muito obrigado se chegou até aqui. Se ainda não é inscrito, já se inscreva no canal, curte, compartilha
Ajude esse velha guarda a fazer a mensagem chegar ao maior número de pessoas. Tamo junto, valeu!